Fala pessoal, boa noite, meu nome é Sandro Azevedo, sou instrutor de mergulho da X-Dive Rescue e nesse vídeo vamos fazer um vídeo resposta a uma dúvida que surgiu aqui no canal de um seguidor, que ele fez a seguinte pergunta, deixa eu puxar aqui ela, vou colocar aqui para vocês verem. Foi do Paulo Ederley 7637. Ele perguntou: reparei em um dos vídeos que você estava com um octopus em um necklance mergulhando com asa recreativo. Quando você mergulha nessa configuração de equipamento, você utiliza um segundo estágio com mangueira longa. E aí eu vou fazer esse vídeo explicando o porquê dessa mangueira longa e o que é um necklance, tá certo? Então se esse vídeo interessou vocês, se vocês querem ver mais vídeos respostas sobre as perguntas que vocês colocam no canal, que eu acompanho todas aqui, coloco comentários, considerações, então curta, comente, compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e se esse assunto lhe interessou, ajuste o equipamento e vamos ganhar profundidade nesse assunto. Vamos entender então de onde provavelmente surgiu essa dúvida aí. A questão da mangueira longa não é comum vocês verem nos cursos de mergulho básico. Por que isso? Porque é um equipamento que vocês vão ter contato quando vocês forem fazer os cursos de mergulho técnico. No equipamento básico vocês vão ver aquele primeiro estágio saindo duas mangueiras, uma de 69 centímetros preta com um regulador segundo estágio principal e outra amarela com aproximadamente 90 centímetros com um regulador segundo estágio reserva. Do outro lado vamos ter a mangueira do colete e a mangueira de alta pressão para o manômetro. Essa é uma configuração que vocês costumam ver no curso básico de mergulho. No curso técnico, vocês vão ter a adição de alguns equipamentos novos. Talvez vocês vão mergulhar você já comece a mergulhar em algumas especialidades de mergulho com 2 cilindros, que é algo introdutório a cursos técnicos, porque você tem uma real redundância de fornecimento de ar. E essa parte de real redundância é algo que vai acompanhar durante vocês todo o mergulho técnico, ok? E onde é que surge essa mangueira longa? Essa mangueira longa surgiu em um grupo de mergulho da Flórida chamado WKPP, onde que eles viram diversos acidentes que estavam surgindo quando o mergulho começou a ficar cada vez mais técnico, ou seja, começaram a surgir misturas gasosas, equipamentos novos, e eles criaram uma padronização de procedimentos técnicos e equipamentos para eles garantirem segurança e eficiência nos mergulhos e cavernas deles na Flórida, garantindo com que eles explorassem uma quantidade gigantesca de cavernas naquela região. E a mangueira longa surgiu justamente para esse tipo de mergulho. Então aí vamos começar a diferenciar 2 pontos. Então temos o mergulho recreativo e o mergulho técnico. O que é que vai diferenciar cada um desses mergulhos? O mergulho técnico ele vai pressupor a existência de um teto. Esse teto pode vir de 2 formas. Pode ser um teto físico, que aí seria uma caverna ou naufrágio, ou um teto fisiológico, que seria uma descompressão. Entenda teto como sendo qualquer proibição ou barreira que vai impedir que o mergulhador chegue direto à superfície. No caso de um teto físico, uma caverna naufrágio, é um teto realmente uma barreira que vai impedir que você vá direto para a superfície. Já no fisiológico é a necessidade de uma descompressão. Mas para a gente entender a mangueira longa, que é uma mangueira de 1,5 m a 2,10 m, vamos estudar a parte do teto físico. Quando a gente está falando de ambientes confinados no mergulho autônomo, a gente está falando de às vezes restrições de movimento. Quando você tem algum problema de gerência de gás, a ideia que você tem no mergulho recreativo é que você informe sua dupla e em casos de necessidade urgente, você vai pedir para que ela faça o compartilhamento de gás. E ela vai sacar aquele regulador que está preso naquela mangueira amarela de 90 centímetros, que tem que ser um comprimento maior, para vocês conseguirem ter uma distância de segurança. Imagina que vocês vão fazer esse compartilhamento com a mangueira curta. Vocês vão ficar extremamente próximos um do outro, algo que ainda é possível fazer, mas vai causar algum problema ou desconforto desnecessário na subida. Agora imagine a situação de um mergulho técnico com teto físico, uma caverna, um naufrágio, onde que há restrição de movimento. Como é que você vai fazer uma saída de um compartimento para o outro dentro do naufrágio, ou passar por restrições dentro de uma caverna? Aí que entra a ideia de você ter uma mangueira de 2,10 m a 1,5 m, porque você consegue fornecer esse equipamento de suporte de ar para o seu dupla, e vocês conseguem passar por restrições um seguido atrás do outro, onde não haveria
onde que vocês estarem lado a lado, que criaria uma outra restrição de movimento. Entende a ideia agora da mangueira de 2,10 metros, como ela surgiu para o equipamento? E qual a principal diferença que nós vamos ter entre essas duas mangueiras no mergulho recreativo para o mergulho técnico? A ideia do mergulho recreativo é que num problema de gerenciamento de ar, o mergulhador vai fazer o quê? Vai sacar aquele regulador que ele não está respirando, que vai estar com uma mangueira longa, e vai fornecer para a sua dupla de mergulho. Já no mergulho técnico, não. A ideia é que eu não sei como está o fornecimento do meu regulador reserva, e eu estou numa situação de conforto, ou seja, eu estava com ar até esse determinado momento. Então eu passo o regulador que eu estava respirando para minha dupla, e eu vou para o meu regulador segundo estágio reserva. Por que isso? Porque eu sei que minha dupla que estava com problema de ar, ele não pode receber um regulador que vai estar deficiente no sistema de fornecimento de ar. O que é essa deficiência? Pode ser um fluxo abaixo, pode ser que tenha entrado sedimentos como lama, areia, qualquer outra obstrução lá, e vai atrapalhar a respiração de alguém que já estava com problemas respiratórios. Então eu forneço um equipamento nessa configuração padrão de recreativa para o meu dupla, que eu tenho certeza que está funcionando. Então, se eu estou falando de equipamento de mergulho recreativo, eu estou lidando com riscos diferentes do que eu encontro no mergulho técnico. Então, por que eu vou adicionar uma mangueira de 2,10 metros no mergulho recreativo se eu não estou fazendo um mergulho com aquele grau de risco? A ideia de você utilizar um procedimento técnico no mergulho recreativo, ela surgiu para introduzir esses mergulhadores a procedimentos que garantem mais segurança e eficiência durante o mergulho. Não que necessariamente você vai utilizar uma mangueira de 2,10 metros na maioria dos mergulhos recreativos, por exemplo, Angra dos Reis, Paraty, onde que são mergulhos relativamente rasos, que vão girar em 10, 12, 15 metros de profundidade, com nenhuma restrição que vai impedir o mergulhador ir direto à superfície. Contudo, você já começa a treinar procedimentos para mergulhos futuros. Então, quando eu ministro o curso básico de mergulho, o que é que eu faço? Eu pego o mergulhador e coloco ele com colete Jacques. Quando ele vai para o curso avançado, eu forneço a ele a possibilidade dele mergulhar com um colete asa. Para que isso? Para que ele entenda que há outros equipamentos e que ele consiga progredir durante o mergulho. E por que a gente ensina isso apenas com um colete asa? Esse procedimento, essa técnica, equipamentos que a gente coloca, ela surgiu como eu falei, de um grupo chamado WKPP, que eles criaram uma configuração de mergulho chamada configuração hogartiana. Dessa configuração hogartiana, que surgiu entre a década de 80 e 90, surgiu um padrão que é o padrão DIR, que surgiu entre os anos de 90 a 2000. Esse padrão foi adaptado para o mergulho recreativo com um cilindro simples. Nela nós temos o cilindro que é de aço, de alumínio, onde vai ter um regulador primeiro estágio. Desse regulador primeiro estágio, que ela vai ter 5 portas de baixa pressão e 2 portas de alta pressão, ele vai ter uma peça móvel, ou seja, uma torre giratória. Dessa torre giratória da 5ª porta, que é uma continuação do regulador, vai sair uma mangueira de 2,10 metros que vai rotacionar por trás do mergulhador, passando pela cintura, ficando preso no harness como uma alça, vai passar por trás das costas do mergulhador, do pescoço dele, e vai ficar posicionada aqui. Essa é a sua mangueira principal que você vai estar respirando. Já a mangueira reserva, ela vai passar por cima do ombro direito e vai ficar preso numa gargantilha, que é o neck-lance, que foi a dúvida que o Paulo teve durante o questionamento. Então, dessa forma, vocês conseguem entender que o neck-lance, a gargantilha, ela não vai estar presa na mangueira longa, ela vai estar presa na mangueira curta, que vai estar próximo aqui, rapidamente eu tendo acesso a esse equipamento. Enquanto a mangueira longa, ela vai estar presa em uma alça na minha cintura, onde eu rapidamente retiro ela, e com a outra mão eu consigo fazer o fornecimento desse equipamento. E ela tem que estar liberada numa técnica que eu vou conferir, chamada S-Drill. E aí vai uma dúvida, alguma coisa interessante. Muitos mergulhadores, eles começam a pensar que o equipamento define o nível do mergulhador. O equipamento define o objetivo que o mergulhador quer alcançar naquele momento. Pode ser um objetivo específico, como uma caverna, um naufrágio, uma determinada profundidade, ou pode ser um objetivo de treinamento. Às vezes o mergulhador vai estar com aquela configuração porque ele está treinando para quando ele for para o mergulho técnico, ele já está adaptado a uma configuração similar.
E isso vai permitir com que você tenha ganhos cada vez mais rápidos. Por isso que eu aconselho aquele mergulhador que está querendo partir para mergulhos técnicos futuramente, comece a mergulhar com a asa, com backplate, com um sistema num padrão de recreativo, onde que você vai ter técnicas cada vez mais especializadas que vão garantir um rápido aprendizado. Sua curva de aprendizado para o mergulho técnico, futuramente você utilizar múltiplas misturas gasosas, vai ser acelerado com essa configuração. Além do que, você realmente vai ter com uma segurança maior com a mangueira longa, desde que você utilize da forma correta, sem ter um enrosco, sem permitir que você se embarace com aquele equipamento ou que ele fique desconfortável para você. Por isso que é importante que você tenha uma instrução com instrutores especializados que vivenciem continuamente essa configuração de mergulho. E agora eu vou deixar um desafio para vocês aqui. Sei que é difícil vocês encontrarem esse equipamento na maioria das operações de mergulho, mas quando vocês tiverem a oportunidade, peçam ao instrutor de vocês para que eles façam um workshop para ministrar essa instrução com esse equipamento específico para vocês irem ganhando experiência. De nada vai adiantar você ficar mergulhando o tempo todo. Procure uma zona de desconforto onde você vai ter um aprendizado. Então, procure esse equipamento, veja sites, vídeos aqui no YouTube sobre equipamentos de mergulho técnico para vocês aprenderem a como vocês montarem esse equipamento e como vocês mergulharem. Vou deixar vídeos futuros aqui linkados nesse vídeo aqui para vocês terem contato com esse equipamento, tá certo? E se vocês conseguirem mergulhar, me marquem no Instagram ou coloquem mais comentários aqui que a gente vai abordar vídeos sobre as dúvidas de vocês, tá certo? Então, reforçando aqui, se você ainda não curtiu o vídeo, curta, comenta, compartilhe. Os comentários de vocês vão gerar dúvidas que irei responder em próximos vídeos. Se você ainda não for inscrito no canal, faça aqui agora, para que a gente consiga ter um crescimento orgânico aqui no canal e a gente consiga produzir cada vez vídeos mais interessantes para vocês. Então, meu muito obrigado por vocês que deixaram os comentários aqui. Agradeço ao Paulo aí pelo comentário. E se você gostou desse assunto, nos vemos nos próximos mergulhos. Até mais!